Olá, na aula de hoje irei abordar o assunto de valvopatias. Para bombear o sangue para a pequena e a grande circulação, o coração necessita de uma parede muscular forte e de um sistema valvular funcional. Entre os átrios e os ventrículos do coração estão as válvulas atrioventriculares. E entre os ventrículos e as artérias pulmonar e aorta estão as válvulas semilunares. Nesse esquema, temos uma representação das válvulas cardíacas, a válvula tricúspide, que separa o ventrículo direito do átrio direito. Temos também a válvula pulmonar, que separa o ventrículo direito e a artéria pulmonar. Temos a válvula mitral ou bicúspide, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, e temos a válvula aórtica, que separa o ventrículo esquerdo da artéria aorta. O sistema de válvulas atua da seguinte maneira. Quando o sangue flui dos átrios para os ventrículos, as válvulas atrioventriculares são pressionadas para baixo pelo fluxo sanguíneo e se abrem. Os músculos do coração se contraem e o sangue que passou para os ventrículos pressiona por baixo as válvulas atrioventriculares, fazendo com que elas se fechem, impedindo o refluxo de sangue. O sangue, então, é bombeado para dentro das artérias pulmonares e aorta. Com o relaxamento do músculo cardíaco, forma-se um vácuo no interior dos ventrículos, fazendo com que eles suguem o sangue dos átrios. Com isso, as válvulas semilunares pulmonar e da aorta se enchem de sangue, impedindo o refluxo do sangue para o interior dos ventrículos. Se ocorrem processos inflamatórios ou degenerativos nas válvulas, elas podem ter suas funções prejudicadas. Dependendo do tipo de lesão, pode acontecer de as válvulas não conseguirem mais se fechar direito, a gente chama isso de insuficiência, ou elas podem ficar estreitas, o que a gente chama de estenose. Normalmente, a insuficiência depois do processo inflamatório, para que se desenvolva a insuficiência, no processo de reparação existe a introdução de muita elastina, deixando as válvulas frouxas. E no processo de estenose, no remodelamento, na recuperação do tecido, para que se desenvolva uma estenose, tem um depósito exagerado de colágeno, o que acaba por enrijecer a válvula cardíaca. As consequências disso podem ser graves e afetar todo o sistema cardiovascular. De maneira geral, a estenose é o estreitamento de uma estrutura tubular, como um vaso sanguíneo ou uma válvula cardíaca. Quando uma artéria está estenosada, os tecidos e os órgãos difundidos pelo vaso sanguíneo podem se tornar isquêmicos, funcionarem de maneira anormal ou morrerem. Uma veia obstruída pode causar congestão venosa e insuficiência venosa crônica. Quando uma válvula cardíaca está estenosada, o fluxo sanguíneo por ela é reduzido, causando acúmulo de sangue na câmara cardíaca anterior à válvula estenosada. A pressão na câmara aumenta para bombear contra a resistência imposta pela válvula estenosada, provocando maior trabalho cardíaco e resultando em hipertrofia. A hipertrofia e o aumento da sobrecarga levam ao aumento da demanda de oxigênio do coração. Um coração com artérias coronárias lesadas pode não ser capaz de aumentar de forma suficiente o suprimento sanguíneo de oxigênio para enfrentar o aumento da demanda. Quando a estenose ocorre em uma válvula do lado esquerdo do coração, o aumento da pressão induz maior pressão venosa pulmonar e, consequentemente,
congestão pulmonar. Na medida em que a resistência pulmonar se eleva, pode ocorrer insuficiência cardíaca direita. A estenose de uma válvula do lado direito do coração causa aumento prematuro das pressões do lado direito do coração, levando a uma congestão venosa sistêmica. Nessa imagem, nós temos a representação de uma válvula aórtica normal, com uma perfeita congruência entre as cúspides. E nessa outra imagem, ao lado, nós temos uma estenose da válvula aórtica. Observem o enrijecimento, as calcificações nas cúspides dessa válvula, que acaba por dificultar a abertura completa. Se dificulta a abertura completa, aumenta a pós-carga, que vai levar, consequentemente, à hipertrofia da câmara cardíaca anterior à válvula aórtica. Nesse caso, hipertrofia do ventrículo esquerdo. A insuficiência valvar, também conhecida como incompetência ou regurgitação, ocorre quando os folhetos da válvula não se fecham por completo. A incompetência pode afetar as válvulas das veias ou do coração. Nas veias, as válvulas conservam o fluxo sanguíneo em um determinado sentido em direção ao coração, impedindo que o sangue fique em membros inferiores. Quando os folhetos valvares se fecham inadequadamente, o sangue acaba refluindo para trás e se acumula atrás da válvula, causando enfraquecimento desta válvula e tornando-a incompetente. Algumas vezes, as veias tornam-se distendidas, o que pode resultar em veias varicosas, insuficiência venosa crônica e úlceras de estase venosa. Os coágulos de sangue podem se formar se o fluxo tornar-se lento. No coração, especificamente, as válvulas incompetentes permitem que o fluxo sanguíneo ocorra em duas direções através da válvula, aumentando o volume de sangue que deve ser bombeado, levando assim a uma sobrecarga cardíaca, o que acaba por resultar em hipertrofia. À medida que o volume de sangue no coração aumenta, as câmaras cardíacas envolvidas se dilatam para acomodar esse aumento. Apesar da incompetência poder ocorrer em qualquer válvula cardíaca, ela é mais comum na mitral e na aórtica. Nessa imagem, observamos a saída do sangue do ventrículo esquerdo em direção à aorta. No entanto, pela incompetência da válvula aórtica em manter-se fechada adequadamente, o fluxo de sangue acaba retornando da aorta para o ventrículo esquerdo, levando inicialmente a uma hipertrofia, uma vez que o organismo reage, compensando, aumentando a força de contração para bombear o sangue, mas a longo prazo leva a uma dilatação do ventrículo esquerdo, pelo acúmulo crônico de líquido dentro da câmara cardíaca. Então, a estenose e a insuficiência são patologias que acometem as válvulas cardíacas. Na estenose, nós temos um enrijecimento das válvulas cardíacas, o que acaba aumentando a força de contração da câmara cardíaca anterior, levando a uma hipertrofia, cronicamente a uma sobrecarga e disfunção contrátil. Já na insuficiência, nós temos um retorno de sangue para a câmara cardíaca anterior, porque a válvula está frouxa e não fechou de maneira adequada.
A causa mais comum de estenose aórtica é um processo degenerativo crônico caracterizado por calcificação em diferentes graus, que reduz a mobilidade das cúspides valvares. Esse processo leva à deformação, fibrose e fusão das comissuras valvares, com redução da área valvar efetiva. Incide sobre cerca de 5% da população de idosos. Também pode se originar da formação embriológica de uma válvula aórtica bicúspide que predispõe à calcificação, está mais relacionada a indivíduos jovens, além da febre reumática, que é muito comum em países em desenvolvimento ou não desenvolvidos. A progressão da doença na válvula aórtica é lenta e gradual, ocorrendo ao longo de décadas. Durante esse período, mecanismos adaptativos visam preservar a função ventricular. Com a estenose aórtica, estabelece-se um aumento acentuado na pós-carga ventricular, o que leva à hipertrofia miocárdica. Tal adaptação leva a um prejuízo na função de relaxamento do ventrículo, nesse caso, na estenose aórtica do ventrículo esquerdo. No entanto, a progressão da hipertrofia causa reações indesejáveis, como aumento do consumo de oxigênio miocárdico e redução na perfusão coronariana, em razão da compressão dos ramos intramiocárdicos das coronárias, podendo culminar com um quadro de angina consequente ao desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio. A isquemia miocárdica pode desencadear um aumento da apoptose celular. Em virtude da hipertrofia, ocorre uma disfunção diastólica que pode gerar sintomas de insuficiência cardíaca, principalmente dispneia. A evolução natural da estenose aórtica é lenta e gradual. O período pelo qual o paciente se mantém assintomático é longo, porém a lesão valvar progride gradativamente durante o envelhecimento do indivíduo. Nesse período em que o paciente é assintomático, a mortalidade é muito baixa. A tríade que provoca a estenose aórtica consiste... a tríade que provoca não. A tríade de sintomas que estão relacionadas com a estenose aórtica consiste em angina, dispneia e síncope. A angina é explicada pelo desbalanço entre oferta reduzida pela compressão dos vasos intramiocárdicos e o consumo elevado de oxigênio em função da hipertrofia muscular. A dispneia é ocasionada pela insuficiência cardíaca do tipo diastólica, que se desenvolve a partir da hipertrofia do músculo cardíaco. A síncope é decorrente do hipofluxo cerebral a partir de uma válvula estenótica que limita a quantidade de sangue ejetado pelo ventrículo, principalmente em situações de maior exigência, como exercício físico ou posição ortostática. O eletrocardiograma pode mostrar sinais de sobrecarga ventricular esquerda. A radiografia de tórax mostra uma área cardíaca normal, com ou sem sinais de congestão pulmonar. O exame de maior acurácia diagnóstica é o ecocardiograma, que permite avaliar o grau de estenose, a área valvar, o gradiente de pressão entre o ventrículo esquerdo e a aorta, o grau de hipertrofia miocárdica e as funções sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo. Ecocardiograficamente, pode-se classificar a estenose aórtica em diferentes graus. Grau leve,
quando o gradiente de pressão do ventrículo esquerdo e aorta for menor que 25 milímetros de mercúrio, ou a área valvar ela seja maior que 1,5 centímetro quadrado. A estenose aórtica é considerada moderada quando o gradiente pressórico do ventrículo esquerdo e aorta for em torno de 25 a 40 milímetros de mercúrio, ou a área valvar for reduzida para algo entre 1 e 1,5 centímetro quadrado. A estenose aórtica vai ser considerada grave quando o gradiente pressórico for maior que 40 milímetros de mercúrio ou a área valvar for menor que 1 centímetro quadrado. Em geral, o tratamento do paciente assintomático é clínico, com consultas periódicas a cada 6 meses e ecocardiogramas seriados. É fundamental que o paciente seja orientado quanto ao surgimento de sintomas, uma vez que estão diretamente relacionados ao aumento significativo da mortalidade. Pacientes com estenose aórtica discreta ou pacientes assintomáticos podem praticar atividade física, ao passo que na estenose aórtica grave, a prática de exercícios não é recomendada. Já para os pacientes com estenose aórtica moderada, recomendam-se atividades físicas leves. É interessante que os pacientes assintomáticos possam ser submetidos ao teste ergométrico para a determinação da quantidade de esforço físico recomendada. Além disso, o tratamento de substituição valvar é indicado para pacientes sintomáticos, pois melhora os sintomas e a sobrevida. Outra possibilidade é o implante percutâneo de prótese aórtica, que é um procedimento relativamente recente que se propõe trocar a válvula sem cirurgia aberta, por meio de procedimento hemodinâmico. A realização de valvoplastia ou valvotomia aórtica por balão apresenta resultados ruins e está reservada somente para alguns pacientes instáveis, como ponte para um procedimento definitivo, na tentativa de estabilização clínica pré-operatória. A insuficiência aórtica tem várias etiologias. É fundamental diferenciar um processo crônico de um processo agudo de insuficiência aórtica. Na insuficiência aórtica aguda, um grande volume regurgitante é imposto a um ventrículo esquerdo normal que não teve tempo de se preparar para acomodar todo um volume de sangue. Dessa forma, ocorre elevação exagerada do volume diastólico final, aumentando as pressões intracavitárias esquerdas, o que culmina com congestão pulmonar e edema agudo de pulmão. Por outro lado, a insuficiência aórtica crônica leva a uma sobrecarga de volume que se instala gradualmente, fazendo com que o ventrículo esquerdo apresente uma adaptação, o aumento do diâmetro intracavitário, ou seja, uma hipertrofia excêntrica para acomodar o excesso de volume. Nesse caso, o volume diastólico final também se encontra aumentado, porém, a pressão intracavitária é próxima do normal. Com a evolução da doença, a cavidade ventricular esquerda vai se dilatando e a função contrátil passa a se deteriorar progressivamente. Vários estudos identificaram a função sistólica do ventrículo esquerdo e o diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo como determinantes mais importantes da sobrevida desses pacientes. Entre as principais causas de insuficiência aórtica, nós temos a dilatação da raiz da aorta, anormalidades congênitas, degeneração valvar, febre reumática, endocardite infecciosa,
dissecção aguda de aorta e síndrome de Marfan. O prognóstico de pacientes assintomáticos é bom, mas sua avaliação precisa pode ser complicada, uma vez que o paciente pode restringir suas atividades diárias, tornando-se assintomático por causa de uma vida mais limitada. Por outro lado, mesmo pacientes pouco sintomáticos, como os que apresentam dispneia somente aos grandes esforços, apresentam um prognóstico bem diferente dos indivíduos sem sintomas. Normalmente, o aparecimento de sintomas ocorre em 4,3% ao ano e a incidência de morte súbita é baixa por essa patologia, 0,2% ao ano. O principal sintoma relatado pelo paciente com insuficiência aórtica é a dispneia. São pacientes que iniciam um quadro de insuficiência cardíaca de predomínio sistólico, no qual se observa dilatação de câmaras cardíacas esquerda e redução da fração de ejeção. Em graus mais avançados de insuficiência aórtica, os pacientes apresentam elevado volume sistólico, o que faz com que apareçam sinais clínicos decorrentes dessa alteração. A radiografia, ela pode evidenciar diferentes graus de dilatação ventricular esquerda, com ou sem sinais de congestão pulmonar. O eletrocardiograma pode mostrar sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo, porém, é o ecocardiograma que fornece mais informações. O ecocardiograma ele pode confirmar a presença e a gravidade de insuficiência aórtica aguda ou crônica, a etiologia da lesão valvar, o tamanho da cavidade ventricular esquerda, fração de ejeção e presença e quantificação de alargamento da aorta. E permite dividir os pacientes portadores de insuficiência aórtica em 3 diferentes categorias. O paciente com insuficiência aórtica leve tem um orifício regurgitante menor que 0,10 cm² e um volume regurgitante menor que 30 ml por batimento. A insuficiência aórtica ela é moderada quando o orifício regurgitante ele tiver um tamanho de 0,10 a 0,29 cm² e um volume regurgitante entre 30 e 59 ml por batimento. A insuficiência aórtica ela vai ser considerada grave quando o orifício regurgitante ele for igual ou maior que 0,30 cm². E o volume regurgitante for igual ou maior que 60 ml por batimento cardíaco. O tratamento da insuficiência aórtica, a terapia medicamentosa, baseia-se no uso de vasodilatadores, indicada para pacientes em que a cirurgia não tem indicação ou no período pré-operatório. O procedimento cirúrgico ele é indicado a pacientes sintomáticos e para pacientes assintomáticos com redução da fração de ejeção. Em relação ao exercício físico, não existem dados que sugiram que o exercício ele pode contribuir ou acelerar a progressão da disfunção ventricular no paciente com insuficiência aórtica. Então, pacientes assintomáticos com função do ventrículo esquerdo normal podem realizar atividade física sem restrições. A recomendação é evitar exercício físico isométrico. Em relação à estenose mitral, que é uma obstrução ao influxo de sangue para o ventrículo esquerdo, a etiologia mais comum é a doença reumática. Além da
doença reumática. Outras causas também estão por trás da estenose mitral, como mixoma atrial, trombo valvar, mucopolissacaridose e calcificação anular grave. A redução da área valvar na estenose mitral e a dificuldade do influxo de sangue ao ventrículo esquerdo elevam a pressão atrial esquerda, que transmite essa elevação de pressão ao sistema pulmonar, culminando no aumento da pressão capilar pulmonar. Tais alterações provocam um aumento no diâmetro atrial esquerdo e fibrose local, propiciando o desenvolvimento de arritmias supraventriculares, que são bastante comuns nesses pacientes, principalmente fibrilação atrial. A elevação da pressão arterial pulmonar de forma crônica acaba provocando sobrecarga do ventrículo direito e insuficiência de válvula tricúspide, podendo causar disfunção no ventrículo direito. A área valvar mitral normal é de 4 a 5 cm². A redução dessa área para valores menores que 2,5 cm² pode levar ao aparecimento de sintomas. E existe uma forte correlação entre a gravidade da lesão mitral estenótica e a presença de sintomas. Os sintomas aparecem de forma lenta e progressiva, decorrentes da congestão venosa pulmonar e da queda do débito cardíaco. A dispneia desencadeia-se por eventos que elevam a pressão atrial esquerda, como exercício, estresse e a própria fibrilação atrial aguda. A hemoptise ocorre nas formas mais avançadas da doença. Além disso, fazem parte do quadro sinais de insuficiência cardíaca direita, como edema de membros inferiores, distensão hepática e estase jugular. A distensão do átrio direito pode levar à compressão recorrente do nervo laríngeo e, consequentemente, levar à rouquidão. A radiografia de tórax pode mostrar a imagem de duplo contorno à direita, que na verdade reflete o aumento do átrio direito. Além disso, o eletrocardiograma tem estreita relação com a gravidade do quadro. Observam-se alterações no ritmo, percebe-se alteração na sobrecarga do átrio esquerdo. Isso aí vai ser percebido através de uma onda P entalhada. O ecocardiograma é o exame de escolha para sugerir a etiologia da lesão, avaliar lesões subjacentes e a gravidade, bem como estimar a pressão arterial pulmonar e selecionar pacientes para tratamento percutâneo. O teste ergométrico ele pode ser utilizado em pacientes com discrepância entre os sintomas relatados e os dados hemodinâmicos. Já o ecocardiograma transesofágico deve ser utilizado em pacientes com janela inadequada. Tem uma grande utilidade para a identificação de pacientes com alto risco para tromboembolismo, incluindo a identificação de trombo atrial, função e diâmetro do átrio esquerdo, presença e quantificação de contraste espontâneo e a presença de placas na aorta. A estenose mitral ela pode ser classificada como leve, moderada ou grave. Leve, quando a área valvar for entre 1,5 cm e 2 cm². Moderada, quando a área valvar ela se reduz para 1 cm a 1,5 cm². E a estenose mitral é grave, quando a área valvar ela é menor que 1 cm². O tratamento da
estenose mitral, que tem como principal causa a febre reumática, é a profilaxia para a febre reumática. Pacientes com estenose mitral discreta, com ritmo sinusal, não tem restrição para participar de atividades desportivas. Já os que apresentam estenose mitral discreta, mas apresentam fibrilação, arritmia, ou aqueles com estenose mitral moderada, eles acabam podendo participar de esportes competitivos, desde que a intensidade seja baixa a moderada, e a preferência por exercícios dinâmicos. Já os pacientes com estenose mitral grave devem ser desencorajados à prática de qualquer atividade física, profissional ou competitiva, enquanto a valvopatia não for corrigida. Existem outras opções terapêuticas para estenose mitral, como a cirurgia aberta com troca da válvula, que é a opção mais clássica. A valvoplastia percutânea também é uma outra opção. A insuficiência mitral é a valvopatia mais frequente no Brasil. Tem como principais causas e mais frequentes causas a doença reumática, a dilatação do anel mitral nas cardiomiopatias dilatadas, endocardite infecciosa, prolapso de válvula mitral e ruptura do músculo papilar ou de cordas tendíneas, que dão sustentação às válvulas cardíacas. Na insuficiência mitral aguda, uma sobrecarga de volume é imposta ao ventrículo e ao átrio esquerdo, que não estão preparados e possuem tamanho normal, o que acaba acarretando em hipertensão capilar pulmonar secundária à elevação na pressão hidrostática capilar e edema agudo de pulmão. Na insuficiência mitral crônica, por sua vez, tanto o átrio quanto o ventrículo esquerdos iniciam um processo de remodelamento com dilatação de suas cavidades, a fim de armazenar o excesso de volume. Esse processo de dilatação ventricular perpetua a progressão da insuficiência mitral e colabora com a perda de função sistólica que ocorre gradualmente. No átrio, a dilatação da cavidade propicia o surgimento de focos de arritmias, que são bastante comuns nesses pacientes, além da ocorrência de fibrilação atrial. Essa sobrecarga de volume atrial impede a drenagem de sangue dos pulmões ao coração, o que leva, na verdade, à elevação crônica da pressão capilar pulmonar e, consequentemente, ao aparecimento de hipertensão pulmonar e congestão pulmonar. O paciente com insuficiência mitral apresenta, de maneira geral, os sintomas secundários à congestão pulmonar, sendo a dispneia a queixa mais comum. A radiografia de tórax pode mostrar sinais de congestão pulmonar de grau variado e cardiomegalia. O eletrocardiograma pode revelar paciente em ritmo sinusal ou com arritmias supraventriculares, sendo mais comum a fibrilação atrial, além de sinais de sobrecarga atrial e ou ventricular. Como em todas as valvopatias, o ecocardiograma é um exame fundamental que auxilia no diagnóstico e em suas repercussões hemodinâmicas. Esse exame ajuda na compreensão da etiologia da lesão mitral
em caso de ruptura do músculo papilar ou de sinais de febre reumática, como fusão, comissura, calcificação valvar, etc. No tratamento da insuficiência mitral aguda, o tratamento é medicamentoso, mas tem um papel limitado, importante para a estabilização do paciente enquanto ele é preparado para a cirurgia. São utilizados vasodilatadores diretos, que acabam melhorando o débito cardíaco e podem ser empregados como beta-agonistas. O balão intraórtico pode ser utilizado como ponte para o procedimento cirúrgico e acaba reduzindo a regurgitação atrial e melhora o débito cardíaco também. Já a insuficiência mitral crônica apresenta uma evolução mais insidiosa e os pacientes podem permanecer assintomáticos por um longo período de tempo. O tratamento medicamentoso envolve inibidores da enzima conversora de angiotensina e diuréticos para pacientes que não têm possibilidade cirúrgica ou que aguardam pela cirurgia. O procedimento de correção cirúrgica é realizado por cirurgia aberta, com troca de válvula ou com plastia dos folhetos, que tem como objetivo restaurar, é um procedimento de escolha, tem como objetivo restaurar a função das válvulas. O prolapso da válvula mitral é o abaulamento durante a sístole do ventrículo esquerdo. E esse abaulamento ele pode ser parcial ou total de uma ou de ambas as cúspides da válvula mitral. O prolapso da válvula mitral geralmente tem uma evolução benigna, com prognóstico excelente na grande maioria dos pacientes, que normalmente são assintomáticos. Nessa imagem, temos a representação de um prolapso da válvula mitral durante a contração do ventrículo esquerdo. O aumento da pressão na câmara cardíaca impulsiona para trás, em direção ao átrio esquerdo, a válvula mitral. Então, nós temos aqui uma representação de uma válvula mitral normal, impedindo o retorno de sangue para o átrio esquerdo. E aqui nós percebemos esse abaulamento, que nós chamamos de prolapso de válvula mitral durante a contração do ventrículo esquerdo. Esse abaulamento pode ser resultado de alterações estruturais ou funcionais de qualquer componente do aparelho valvar mitral, sejam as cúspides, as cordas tendíneas, os músculos papilares, ou de alterações estruturais adjacentes, como o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Em relação às alterações estruturais, que podemos chamar de prolapso mitral primário, é representado pela degeneração mixomatosa do tecido cardíaco. Já as alterações funcionais, que classificam o prolapso como prolapso secundário, ocorrem na ausência de sinais de degeneração do tecido ou do espessamento valvar. Então, são situações que acabam por modificar a geometria contrátil do ventrículo esquerdo, como comunicação interatrial, que é uma cardiopatia congênita, incompetência aórtica. Acaba sendo bem frequente em mulheres jovens essas alterações. E os transtornos reumáticos e as cardiopatias, de modo geral, também podem levar a prolapso de válvula mitral secundário. O quadro clínico de prolapso da válvula mitral
Normalmente o paciente refere fadiga, dor precordial, dispneia, ansiedade e palpitações. O diagnóstico definitivo é feito através do ecocardiograma, que vai revelar principalmente um deslocamento posterior durante a sístole, seja parcial ou total, da válvula mitral, de uma ou de ambas as cúspides, em direção ao átrio esquerdo. Os portadores de prolapso de válvula mitral assintomáticos não precisam de um tratamento específico, a não ser a profilaxia da endocardite, para não predispor o paciente a uma infecção que vá degenerar as válvulas cardíacas. Os beta-bloqueadores também podem ser utilizados para o alívio das palpitações, ansiedade, dor precordial, além de antiagregantes plaquetários para prevenir a formação de trombos. E a profilaxia da endocardite infecciosa, ela deve ser indicada sempre antes de procedimentos dentários. Concluímos aqui a aula de valvopatias.